Vinculado diretamente ao presidente, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, era o poderoso instrumento de censura e promoção do governo Vargas. A criação do DIP foi antecedida por visita de pessoas da confiança de Vargas, o sistema italiano de censura e de controle da opinião pública, e também ao Ministério da Cultura e da Propaganda de Joseph Goebbels, na Alemanha. Você tinha que obedecer às ordens do DIP. Se não obedecesse essas ordens, o diretor era preso, podia ser preso. Os jornais sofriam intervenção, e vários jornais sofreram intervenção nesse período, né? E um outro detalhe que me parece que marca muito para a imprensa esse período dos anos 40 é que, a partir de 1938, foi decidido por um decreto do governo que os jornais tinham uma cota de papel. Os jornais importavam todo o papel era todo importado do exterior. Era o DIP que dava a cota para cada jornal. Quando começou a escrever o livro brasileiro, é possível que Zweig tenha se encontrado com o poderoso Lorival Fontes, diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido popularmente como o Fala Sozinho, já que a imprensa estava sob censura. Mas não há evidências de qualquer encontro formal ou informal com Lorival Fontes. Era um homem de mentalidade autoritária e confessadamente simpático ao sistema do Mussolini, ao fascismo italiano, não é? E Lorival Fontes era uma pessoa muito inteligente, redigia muito bem, era uma figura cerebrina, não é? Capaz de planejar, e era muito respeitado. Além de Macedo Soares, ministro das Relações Exteriores, Stefan Zweig só esteve com um ministro, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Cultura. E quem me confirmou isso foi o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que na ocasião era chefe de gabinete de Capanema. Na segunda viagem ao Brasil, quando escrevia Brasil, País do Futuro, Stefan Zweig não veio aqui ao Palácio do Catete. Mas uma coisa é certa, o governo financiou todos os seus deslocamentos pelo Brasil. O circuito histórico de Minas, Salvador, o Recife, São Luís e Belém do Pará. Mas para os escritores e jornalistas alemães simpáticos ao nazismo, o DIP gastou muito dinheiro, pagou inclusive caríssimas passagens de Zeppelin até o Brasil e depois a volta à Alemanha, que foi o caso de Hermann Ullmann e da primeira viagem de Wolfgang Hoffmann Harnisch, cujo livro foi prefaciado em português pelo próprio Lorival Fontes. A ele foram confiadas muitas das mais espiosas missões no sentido de divulgar Getúlio Vargas, divulgar o Brasil no estrangeiro, de promoção do Brasil, e muitas vezes as funções do DIP se excediam de longe, enfim, vamos dizer, ao que se propunha inicialmente, não é? O título é um achado. Zweig criou títulos inesquecíveis, mas esse não foi dele. Estava no seu texto, porém foi pescado pelo tradutor do alemão para o inglês, James Stern. Vários contratos para as edições estrangeiras foram assinados com títulos provisórios. Caso do contrato para a edição alemã. Depois, Stern viu a epígrafe escolhida por Zweig para abrir o livro, escrito em francês 80 anos antes, onde se fala numa jovem nação com um novo horizonte político, um país do futuro, terra d'avenir. Nascia assim o sobrenome do Brasil. É uma leitura dupla. Ele está lendo o Brasil refletido na Europa. O que é uma leitura rica, porque nós estamos reinterpretando a Europa pelos olhos de um grande intelectual, não tem dúvida do seu tempo, que, afastado da Europa, veio ver a Europa através do Brasil. Então existe um jogo de retrovisor, que é muito importante. Quer dizer, nós estamos nos autodestruindo, uma
uma guerra completamente fora de propósito, né? Quer dizer, o racismo se instalando e sendo forçado na base das armas. E isso dá a ele, digamos, do ponto de vista de um observador da história, o mesmo traço de pessimismo que ele tem nas histórias dele, né? Como ficcionista, né? Então ele vem ao Brasil com uma visão eurocêntrica, uma visão centrada na Europa e uma visão pessimista do mundo. Se a civilização do nosso velho mundo estiver mesmo destinada a se aniquilar nessa luta suicida, o que é nosso maior consolo nas horas do desespero, sabemos que aqui surge uma nova, pronta a tornar realidade mais uma vez tudo aquilo que entre nós, as gerações mais nobres, desenharam e sonharam em vão. Uma civilização humana e pacífica. Stefan Zweig era um escritor importante naquele momento. E o fato dele ter vindo para o Brasil, ter ficado fascinado pelo Brasil, ter escrito um livro laudatório sobre o Brasil, isso tem, evidentemente, uma relevância muito grande. Esse livro é um grande romance do Brasil. Os Estados Unidos teve a oportunidade de ter Alexis de Tocqueville para escrever sobre a democracia americana, a emergência daquela sociedade que florescia na América do Norte. E nós tivemos Stefan Zweig, que nos legou esse romance sobre o Brasil, esse diário romanesco dele sobre o país, que tem partes muito bonitas e que é, sobretudo, um livro em favor da tolerância, da compreensão entre as pessoas, um libelo pela paz, isso escrito em plena Segunda Guerra. Ele sabia que não teria tempo para percorrer o país inteiro, por isso, na introdução, fez questão de registrar tudo o que não viu. Em compensação, mergulhou na história do país, procurou entender nossa cultura, identificar nossas vantagens. No passado, encontrou soluções para o futuro. A convergência, as aproximações, o entendimento. Ele manifesta um otimismo, puxa uma sociedade que consegue, né, durante esses longos anos, décadas, séculos, superar a colonização portuguesa, a escravidão, uma pobreza extrema de um lado e riqueza extrema de outro, ela consegue trazer, realmente gerar uma cultura surpreendente. É desses livros que você começa a ler e não quer soltar. É um livro de literatura. Se aquele país, Brasil, não existisse, já seria um grande livro. O livro tem uma ideia de guia turístico. Vamos conhecer juntos o Brasil. O que é o Rio de Janeiro, o que é São Paulo, a Bahia, até o norte, ele chega aí a Belém. Ele dá uma visão paisagística, cultural, tipo guia turístico mesmo. Tudo é imenso, o sol, a luz, as cores. O azul do céu é retumbante, o verde mais profundo e saciado, a terra mais compacta e roxa. Nenhum pintor seria capaz de encontrar em sua paleta matrizes mais ardentes. Com a ajuda de Roberto Simons, empresário, primeiro economista moderno, descreveu os ciclos do nosso desenvolvimento, identificou os gargalos, impasses e apontou os pontos cruciais onde deveríamos apostar. Chegou mesmo a sugerir o uso do álcool combustível para substituir o petróleo naquela época ainda inexplorado. Veja como é que é o Roberto Simons, né? Preparou para o Stefan Zweig e foi a base das análises do Celso Furtado. Que realmente ele viu todo o potencial de grandes oportunidades que havia. Temos oportunidades tipo pré-sal, temos setores intensivos em recursos naturais, temos tecnologia de informação, temos biotecnologia à base da biodiversidade. Tudo isso está mais ou menos implícito no que o Zweig observou sobre o Brasil, vejam, 1941. Não estava interessado no PIB, na renda per capita, novas tecnologias, fórmulas mágicas ou secretas. Queria apenas dizer
aos brasileiros que o seu país representava uma alternativa para aquele mundo devastado pelo rancor racial. O encontro, a conciliação. Esta é a essência de Brasil, um país do futuro. A ideia de Gobineau de que a mistura racial degradava o brasileiro começou a ser confrontada em 1933 com a publicação de Casagrande e Senzala, o inovador estudo de Gilberto Freire, que desafiou os preconceitos de raças superiores e inferiores. Uma das questões centrais da literatura dos anos 30 é exatamente dizer assim, olha, mestiçagem não tem nada a ver com degenerescência, não tem nada a ver com incapacidade para ser civilizado, muito ao contrário, a mestiçagem é um recurso a mais para competir numa lógica internacional. Ele não leu o meu livro, me disse Gilberto Freire numa entrevista em 1981, e completou, mas ele estava certo. O livro de Stefan Zweig está montado numa observação que já chamou a sua atenção na primeira viagem. A convergência racial que contrastava fortemente com o que vira na América do Norte. Foi nessa conciliação entre os diferentes que Zweig entreviu a possibilidade de uma civilização brasileira. Não usou a palavra multiculturalismo, que ainda não fora inventada na época, mas empregou largamente, com entusiasmo, a palavra e o conceito de miscigenação, que desde Gobineau tornara-se símbolo e sinônimo da degradação da espécie humana. Brasil, um país do futuro, é a resposta humanista e generosa às teorias nazistas de raças superiores e inferiores. Como conseguir em nosso mundo uma convivência pacífica entre as pessoas, apesar da diversidade de raças, classes, cores, religiões e convicções? Esse é o problema com que toda comunidade, todo país, sempre volta a se defrontar. A nenhum outro país, senão no Brasil, ele se impôs em uma constelação tão complicada. E nenhum outro país, e é como grato testemunho que escrevo este livro, conseguiu resolvê-lo de maneira tão feliz e exemplar como o Brasil. Ele vinha de um contexto fortemente autoritário, da experiência talvez mais dramática de totalitarismo que a humanidade conheceu, que foi o hitlerismo, né? E ele vem para o Brasil, onde evidentemente não havia essas manifestações. Aqui não havia um regime totalitário. Nós tínhamos um regime autoritário que suprimia as liberdades, reprimia os comunistas, reprimia os democratas, reprimia a extrema-direita também, os integralistas. Mas essa repressão ela não tinha um caráter tão ostensivo e tão global como ela se dava na Europa naquele momento, né? E, em contrapartida, ele encontra o quê? A cordialidade brasileira. Ele é fascinado por essa cordialidade brasileira. E esse fascínio é tão grande que, inclusive, o deixa insensível a certas manifestações. Ele diz, não há tanto ódio racial, essa sociedade acolhe bem os negros, o que não era verdade. Europeu, quando vê essas favelas, vê o barraco pendurado no morro, tem a tendência inevitável e quase que uma compulsão de subir o morro e conhecer de perto. Foi exatamente o que fez Stefan Zweig. E eu me admirei porque ele era conhecido como dandy, todo elegante, ele subindo aí os morros. Vemos o grau máximo de primitivismo, as condições mais baixas de moradia e vida, formas que na Europa ou nos Estados Unidos nem acreditamos que ainda possa existir. Mas o curioso é que essa visão nada tem de deprimente, de repugnante, de vergonhoso, pois esses negros aqui se sentem 1000 vezes mais felizes do que o nosso proletariado em suas casas de aluguel. E ficou encantado com, apesar da pobreza, apesar das casas de palafita e construídas de maneira muito pouco sólida, como havia alegria, como havia, e aí eu acho que é um chavão, né? Como a felicidade não está calcada no dinheiro. A seguir,
as críticas que amargaram os últimos meses de Stefan Zweig.